Olá, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é um briefing de entrega da BMW R 1300 GS. Meu nome é Flávio Ernesto, eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então cola comigo e vamos nessa. Então, malta, no vídeo de hoje vocês vão ver como é que é feita a entrega de uma motocicleta pela concessionária ao cliente, especialmente em concessionária séria, em que eles vão explicar completamente como é que funciona a moto. É isso que vocês vão ver nesse vídeo, tá bom? Fiquem ligados. Ok, pronto. Aqui, para abrirmos o banco, rodarmos a chave e rodamos aqui o banco. Temos de ter algum cuidado por causa dos aquecimentos, do cabo do aquecimento, ok? Depois, banco da frente também sai aqui e temos que ter algum cuidado também. Aqui, se for necessário tirar o aquecimento, basta pressionarmos esta patilha e retirar a ficha e ela sai, tá bom? Ok. Pronto. Aquela segunda chave para pôr a moto a trabalhar, que é esta chavinha de plástico que acompanha na moto, eu vou explicar o que é que acontece. Então é assim, se eu tiver a chave principal ali afastada, e se eu chegar ao pé da moto, como a chave está longe, eu pressiono, ela não detecta a chave principal. Com esta chave, eu aproximo aqui, fico aqui, e carrego ao mesmo tempo, neste sensor aqui, carrego ao mesmo tempo no start e ela liga a moto, ok? Pronto, ela vai ligar a moto dessa forma. Temos que ter a chave aqui encostada, porque isto tem um sensor de rádio aqui que reconhece o chip que está aqui dentro, está bem? Ok? Pronto, agora vou desligar aqui por causa da poupança de bateria. Aqui deste lado temos também o kit de ferramenta da moto, ok? Tem aqui o kit de ferramenta, aqui a chave e essa outra chave aqui dentro. Pronto, deixa eu só colocar aqui. Assim. Pronto, já está. Colocar o banco é só fazer isto aqui. Fazer isto e este banco vamos colocar, portanto ele encaixa aqui deste lado e pressionamos, já está. Aqui este banco também tem um ajuste de proximidade, ou seja, levantamos e podemos aproximar o banco traseiro do condutor. O que é que isto serve? Serve para dar aqui um apoio, um certo apoio lombar ao condutor. Se andar com pendura, convém puxar para trás, porque senão depois o pendura vai ficar muito em cima do condutor. Está bom? Okay? Ainda não tinha reparado nisto aqui, no encosto. Muito bem. Agora, vou trazer a chave para aqui. Vou colocar só a chave aqui, que é para estar mais próximo. E agora, se quiser, podemos ficar aí desse lado, se quiser, se calhar é melhor, não é? Ou não? Ou venha melhor, se calhar é melhor para aqui. Tanto faz. Pode vir para aqui. É mais prático assim, porque é normalmente desse lado que a gente vê a moto, não é? Ora bem, ligar a moto é neste botão, esperamos um bocadinho, esta chave tem que acordar, pronto. As chaves adormecem ao fim de 2 minutos, ela adormece. Tem que se abanar um bocadinho, que é para ela depois ligar. Ela está na reserva, vamos iluminar aqui, ok, ela ainda não detectou a gasolina. Depois, temos então o check-up do ABS e o check-up do controle de tração. Quando arranca, isto desaparece, ok? Pronto. Em termos de mostrador, o que é que temos? Temos as horas, temos a indicação da mudança engrenada, a temperatura ambiente e aqui o conto de rotações.
Aqui temos o modo de condução e as funções do computador de bordo e aqui a velocidade. Okay? Deste lado temos aqui o botão do Mode, que é os modos de condução. E estes são os modos que estão ligados por defeito que vêm de fábrica. Tem o modo Enduro, tem o modo Eco. O modo Eco é o modo mais poupado, ou seja, quanto maior a barra verde estiver, mais poupada é a sua condução. Depois temos o modo Rain para chuva e temos o modo Road para estrada. Ok? Pronto. Deste lado temos o chamada de emergência, o SOS, em que se a moto porventura cair para o lado na garagem, ele vai disparar. Se quiser, pode falar, não tem problema. Se quiser cancelar a chamada, eu vou mostrar como é que faz. Então é assim, eu neste momento liguei a chamada. Se eu quisesse cancelar, eu pressionava o botão, deixava lá o dedo e cancelei. Okay? No entanto, eu vou ligar só para mostrar ao Flávio como é que funciona. Portanto, aqui ela vai disparar a chamada e alguém vai aparecer aqui para falar. Isto aqui serve para qualquer situação, ou seja, vamos imaginar que o Flávio vai num grupo e houve um acidente no grupo, pode ligar. Okay? Eu inclusive tenho clientes que já chegaram a chamar o serviço de assistência em viagem através disto. Ele está, esperamos um bocadinho que ele consiga a chamada, só para ver. Normalmente não leva tanto tempo. Não está a chamar. Já está. Olá, muito bom dia. Não, está tudo bem. Estou-lhe a ligar do concessionário da Baviera, da BMW Motorrad de Lisboa. É só por uma chamada para demonstrar ao cliente como é que funciona o serviço, está bom? Exatamente. É apenas uma chamada de teste, está bom? Ok? Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. 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 Bom dia. Obrigado. Pronto. E são eles que desligam a chamada, está bem? É assim que funciona. Deste lado temos a buzina, temos portanto aqui o pisca para a esquerda e o pisca para a direita. Ele vai desligar aqui. Supostamente ele já devia ter desligado. Só se ela vai disparar outra vez, por algum motivo. Já aconteceu, por exemplo, se eu desligar a moto, agora, e se eu voltar a ligar, eles se calhar vão ligar para cá, mas a gente já vai experimentar. Não dá para cancelar? Já cancelou. Já cancelou. Foi. Ele deve ter cancelado. Ele deve ter percebido. Ora bem, pisca esquerda, direita. Para desfazer é só carregar. Estas motas têm um sistema de pisca que desliga automaticamente. Sozinho. Aqui temos os 4 piscas de emergência. Ok? Onde está parado na berma, qualquer coisa do género. Para fazer sinais de luzes é fazer só com a patilha para cá. Portanto, e para manter os máximos é meter a patilha para a frente. Está bem? Ok? Só fazer isto. Okay. Cruise Control é muito simples. Vamos imaginar que vai a 120, liga a patilha para o on e quando liga para o on faz 7. E ao fazer 7 ela mantém a velocidade. Porque normalmente o para-brisas é que se calhar aquilo que dá mais jeito nós afinarmos quando estamos em condução, não é? Portanto, e o que é que acontece? Se eu tiver a opção do para-brisas, ele rapidamente vai buscar ali a afinação, mas depois é uma questão de gosto, é uma questão do Flávio optar e de escolher qual é a opção preferida, ok? Voltando aqui ao multifunções, portanto, temos aqui, o que é que nós temos? Temos a regulação da distância, isto é por causa do Cruise Control adaptativo, ok? Nós podemos regular o que é que queremos e o que é que não queremos. Os aquecimentos têm a ver com o aquecimento do banco do condutor e o aquecimento do punho. O aquecimento para o pendura está aqui atrás, está aqui neste botãozinho. Só existem duas opções, é a opção aqui máximo e mínimo, ok? Portanto, para a frente fica no mínimo, para trás fica no máximo. E aqui, quando metemos a opção de aquecimento, aparece ali o símbolo do já mostra.
Já mostra Exatamente, e ali. aparece aqui a opção no máximo, desligado, ou no mínimo que é 1. E se reparar, o número está por trás do símbolo do banco, quer dizer que é o banco do pendura. Pois. Está bem? Ok? Para-brisas tem a ver com o para-brisas aqui, como nós vimos, controle de tração, o amortecimento. O amortecimento tem a ver se nós queremos a opção da moto com o amortecimento no road ou no dinâmico. O dinâmico, a moto de suspensão fica mais firme, mais rígida. No road fica mais macia. Ok? A altura de condução é precisamente como ela está. Ou seja, se reparar tem ali um A, quer dizer que está no automático, quer dizer que ela está ligada com o modo automático. Ok? Portanto, ela, quando começa a andar a partir dos 50 km por hora, vai à altura standard, abaixo dos 25 km por hora ela baixa. Tá bom? Ok? Pronto. Voltar atrás, aqui. E agora vou pressionar no botão, aliás, botão do menu, para ver as funções Só do uma computador de bordo. pequena Diga, dúvida. diga. Por exemplo, o meu hambúrguer está ajustado para o para-brisas Certo. e para o aquecimento, Ok. no caso do road. Exato. Mas se eu quiser, por exemplo, mexer aqui na distância, Certo. eu posso... Na ele já distância. muda na hora Muda na a hora. bolinha. a Muda na bolinha. hora. Muda na Entendi. Aí se eu mexer aqui, ele já vai... Exatamente. Percebi. Exatamente. Ok? Ok. É muito fácil. Então deixa eu voltar lá pro... Vai para o para-brisas, não é? Isso. Exatamente. Pronto, tá feito. Então muda na hora. Ok? Pronto. Botão do menu, mudamos as funções do computador de bordo. Ou seja, quando eu pressiono aqui em cima, ele aparece aqui, conta quilómetros total. Depois temos aqui o parcial 1, trip 1. Para pôr a zeros, posso pressionar rapidamente aqui. Trip 2, mesma coisa. Aqui temos a média de consumo 1, pôr a zeros, pressionamos. Trip 2. Tempo de pausa. O tempo de pausa é o tempo que a moto tem estado parada. É um símbolozinho de um café. Ok? Para pôr a zeros, pressionamos. A mesma coisa aqui no 2. Isto é média de velocidade 1, para pôr a zeros. Média de velocidade 2. Aqui é a informação da pressão dos pneus, que ela dá depois de andar uns metros. E aqui volta outra vez a indicação que está na reserva. Aqui, carregando para baixo, que é aquela setazinha que aqui está, vamos entrar dentro dos submenus. E entrando dentro dos submenus, vamos carregar, e aqui é o menu geral da moto. Okay? E se reparar, há aqui várias casas. Para mudar de casa, utilizamos o multicontroller. Okay? Então, eu pressiono aqui para o lado e tudo o que é o computador de bordo, aparece ali computador de bordo 1, são aquelas funções que nós vimos aqui em cima, que carrego, e aqui eu posso repor todos os valores de uma vez só ou repor individualmente. Okay? Imagino que vai fazer uma viagem e que só quer colocar, por exemplo, a média de consumo que fez em cada paragem, por exemplo. Não é? Chegava aqui e eliminava o valor. Okay? Pronto. Aqui voltando, aqui é o computador de bordo de viagem 2, é tudo o que é as funções 2. Aqui é ligeiramente diferente, pode repor todos os valores de uma vez só e tem aqui uma função adicional que é repor automaticamente. O que é que isto quer dizer? Se eu clicar aqui em cima, o que ela faz é, o que eu fizer hoje, amanhã quando eu pegar na moto, ele volta tudo a zeros, tudo o que é o computador de bordo 2. ok. Ok? Pronto. Não sei se quer isto ligado ou não. Acho Já, que não. já não? Não. Ok. Depois temos a informação da pressão dos pneus. Isto aqui é o esperado, é a indicação do que é esperado. E o real, o RE, quer dizer que é o real. Perfeito. É o que vai aparecer aqui depois. Depois temos aqui o serviço a vencer, o próximo serviço daqui por 1000 km ou a 17/10/2025. Ok? Aqui à frente, passando à frente, é dar a indicação de que foi alcançado o nível da reserva e aqui dizer que o serviço a vencer, porque como já entrou dentro dos 1000 km, portanto ele já lhe está a dar este aviso, está bem? Sair destes menus é muito simples, basta pressionar a tecla para cima, no tecla do menu, pressiona para cima e ele sai. Depois tenho um menu Sport. Menu Sport, tal como o nome indica, é o menu mais desportivo, que é um menu que se foca mais na rotação do motor, dá-lhe aqui os ângulos de inclinação, ok? Isto é um menu um bocadinho apelativo, não é? A malta gosta de ver quanto é que dá em termos de inclinação. A utilização da travagem e também a percentagem de controle de tração que utilizamos. Isto é um menu um bocadinho mais... é um bocadinho à semelhança da S1000XR. É um menu, não quer dizer que seja para pista, mas pronto, é um menu que se utiliza mais para pista. Sair...
E agora vamos passar aqui à frente, onde diz menu definições. Eu vou entrar e agora tenho aqui o menu Assist. Para entrar, se reparar, Flávio, sempre que tem aqui a setinha, utiliza o multicontroller para entrar. É como se fosse um Enter, não é? E depois tem aqui a opção suspensão para entrar. Pronto. Aqui é onde vai afinar como é que quer ter o amortecimento nestes modos de condução. Ou seja, por exemplo, vou pegar aqui no modo Road, não é? Pronto. Aqui as afinações vêm de fábrica todas a zeros. Pronto. Se eu colocar mais amortecimento, ela vai ficar um bocadinho mais rígida. Se eu colocar menos amortecimento, ela fica um bocadinho mais macia, ok? Pronto, tem a ver com isso. E a mesma coisa aqui, portanto, no dinâmico é igual, está bem? Ok? Aliás, aqui está muito forte. Aqui, vamos pôr a zeros, é melhor. O Enduro é a mesma coisa, que é uma condução fora de estrada, ok? Depois, temos aqui a regulação da velocidade. Regulação da velocidade. Muitos e bons quilómetros. Obrigado. Temos aqui a carácter regular velocidade. Isto aqui tem a ver com o Cruise Control adaptativo. Nós temos dois modos, o modo dinâmico e o modo conforto. Pronto, o conforto fica um pouco mais afastado e o dinâmico mais próximo. Também é possível ativar ou desativar essa opção. Portanto, vamos imaginar que não quero o Cruise Control adaptativo, bastava chegar aqui e eliminava o ACC. O ACC quer dizer Adaptive Cruise Control, ok? Portanto, eliminava isso, quer dizer que ele deixava de ter a opção da distância, está bem? Aviso de colisão frontal. Pronto. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver precisamente com aqueles avisos com os radares, o sistema de radar que a moto tem. Vamos imaginar que o Flávio vai no meio do trânsito e que vai numa velocidade superior à que o trânsito leva. Ela, se detectar que vai um carro à sua frente com uma determinada distância e que vai mais devagar do que a velocidade que o Flávio leva, ela vai-lhe avisar, vai-lhe dar aqui um aviso de um símbolo de um carro e poderá, eventualmente, também dar-lhe aqui um toque no travão, ok? Não lhe vai travar a moto, mas vai sentir ali um ligeiro toque. Só para chamar a minha atenção. Exatamente. Pronto. Tem aqui, também é possível anular estes avisadores também, ok? Portanto, tem impulso de advertência ou apoio de travagem, é possível fazê-lo. E também é possível regular mais cedo, médio, tarde ou mesmo desligado, não é? Portanto, ela neste momento está com médio, vem de fábrica. O LCW tem a ver precisamente com as linhas, é como nos automóveis, ou seja, nós na estrada, ela lê a nossa via, por assim dizer. Se nós nos afastarmos um bocado, ela faz ali um aviso também de estarmos a fazer sair da via, está bem? Ok. O HSC Pro tem a ver com o Wheel Start Control, é o apoio ao arranque em subida, ou seja, quando estamos num ângulo de inclinação, tanto para cima como para baixo, ela, se tiver o motor a trabalhar com o descanso lateral recolhido, se ela detectar, por exemplo, se tiver uma descida com uma porcentagem, acho que é acima de 5%, ela pode parar. Ou seja, ela para, não é? Se tiver, deixa que esteja parado, não é? Ela não vai em andamento e para, não é isso? Se estiver parado, ela trava. Eu aqui nesta opção, normalmente costumo aconselhar a opção de manual. Eu não sou muito apologista do modo automático. Acho que é preferível ser a pessoa a escolher. Sim. Okay? É o que eu aconselho. Isto é possível ligar da seguinte forma. A moto tem que estar sempre a trabalhar, o descanso lateral tem que estar recolhido. Okay? E nós podemos pressionar a fundo no travão da frente ou no travão de trás. E ela bloqueia. E aparece ali um símbolo de um H, a verde, com um pontinho, quer dizer que o Wheel Start está a ser utilizado. Eu vi isso quando eu fiz o test ride da Turf. Eu, para mim, isto é das coisas que eu mais utilizo. E porquê? Dá muito jeito. Olha, eu utilizo no semáforo, mesmo em zonas planas. Eu utilizo muito para subir o pendura para cima da moto, dá muito jeito, porque nós utilizamos, paramos e nós podemos estar a segurar a moto sem problema, que ela não vai mexer, não há oscilações. Para isso eu acho que é muito prático mesmo. Às vezes, quando estamos em determinadas situações de, por exemplo, vimos uma paisagem, paramos na estrada, dá muito jeito para tirar o telemóvel, para tirar uma fotografia. Para mim, eu vou usar quando eu paro para abrir o portão da garagem, porque é meio inclinado, senão ela fica Exato, dá muito jeito para esse tipo de coisas. Pronto.
Vamos aqui então pôr no manual e já está. Boa. Voltar atrás e agora vamos às definições do veículo. Pronto. Temos aqui a primeira função que é o DWA, que é o alarme. Okay? Quando eu carrego, temos aqui, temos o sensor de inclinação. O sensor de inclinação está ligado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se alguém mexer na moto, ela vai, já está ligado, portanto ela vai disparar. Temos o sinal de ativação. O que é o sinal de ativação? É quando nós armamos o alarme, ela faz um sinal tipo uma campainha, faz um pip pip, ok? Eu não sei, se calhar Eu é gosto, melhor. eu gosto. Pronto. Eu botei off, né? Não, está on. Tá on. Ok. Sempre que está on, tem o vistozinho. Sim. Quando É a opção de botar off. Exatamente, Percebi. precisamente. A ativação automática, eu este não sei se recomendo. É quando desliga a moto, ela automaticamente liga sempre o alarme. Se ela andar regularmente, não tem problema. Mas se ela estiver muito tempo parada e está sempre com o alarme ligado, não faz Gasta muito bateria. bem, não faz muito boa, bem. é melhor. Ok? Eu acho que é E melhor. aí ativa na chave. Na chave, eu já lhe vou mostrar. Ok. O trancar com a ignição desligada. Este não vale a pena estar ligado, isto tem a ver com o tranca das malas. Sim, Como nós não sei. estamos a utilizar as malas bem, não vale a pena. O RDC é o controle de pressão dos pneus. Tem a ver com o aviso da pressão. Porquê que isto está aqui? Normalmente, quando se dá com fora de estrada, por vezes, nós vazamos um pouco a pressão. Aí desliga isso. E aí tinha que, se não caso contrário, vai começar a aparecer ficar a aqui apitar. os sinais. Ok? Pronto. Voltar atrás. Luzes. Ok. Isto aqui era uma coisa que eu lhe queria mostrar. Então, por lei, em Portugal... Não pode deixar esse farolzinho ligado? Mas eu vou deixar. Não tem a ver com isso. Por lei, em Portugal, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou mostrar aqui uma coisa. Pronto. Isto é a luz diurna. Mas em Portugal, por lei, nós temos que circular com luz de médios. A luz diurna pode estar ligada, mas pelo menos a luz de médios tem que estar ligada. Porquê? Porque se a polícia quiser implicar, a polícia pode implicar consigo que não tem a luz de médios ligada. Bem? Portanto, o que é que eu recomendo? Eu recomendo, mesmo por nossa questão de segurança, vai ficar sempre mais visível, Flávio, se andar com o médio ligado para além da luz diurna. Eu acho que uma é uma boa. mais-valia. Sim. Portanto, a luz diurna é isto. É só estes 4 faróis aqui que ficam ligados. Eu acho que convém mesmo ligar o médio melhor. e as de neblina também Também já ajuda a ficar mais visível. O que é que acontece? Espera lá. Os jatinhos. Opa. Então, chegávamos aqui e desligamos luz de condução diurna automática. O que é que isto quer dizer? Quando nós metemos a moto a trabalhar e andarmos na rua, ela vai ligar os médios e vai ligar a luz diurna. Está bem? Tá. O farol adicional é este aqui de baixo. Se quiser andar com o farol adicional ligado, isto no fundo o farol adicional é o farol de nevoeiro. Pode andar. Eu não aconselho em Espanha. Lá é proibido. Lá, se proibido. tiver sol, eles chateiam. São 250 euros de multa. Ok? Não convém. Paga uma viagemzinha aos picos da Europa. Claro, lógico. Pronto. Pisca-pisca conforto é quando fazemos o pisca, ela ao fim de Desliga. tempo desliga automaticamente. Pronto. Depois, flash de mudança de velocidades. Ok. O que é isto? Isto é quando chega a uma determinada rotação, ela vai acender aqui um aviso. Sim. Eu aqui acho boa ideia meter isto nas 5.000 rotações. E porquê? Porque a moto neste momento É muito nova. e está a fazer a rodagem, não convém passar das 5.000 rotações. Quer isso dizer que quando o Flávio bater nas 5.000 rotações, ela vai disparar aqui o flash, está bem? Ok? Pronto. O rotações no final está a 9.500, ok? O brilho é a intensidade do brilho e a frequência é como ela apaga e acende. Isto pode ser tudo regulado. Pré-seleção do modo de condução. Ok. Isto tem a ver com os modos de condução que a moto tem ligados. O Flávio não vai querer o modo enduro, não é? Não. Neste momento. Portanto, podemos desligar. Pode deixar Rain, Road e Dynamic. E Dynamic, pronto. Qual é a diferença do Dynamic para o Dynamic Pro? A grande diferença é que no Dynamic Pro nós podemos regular como é que nós queremos ter a transmissão, o controle de tração e o ABS. Ou seja,
nós podemos querer ter a transmissão no modo dinâmico e um controle de tração no modo chuva, ok? Portanto, nós regulamos como é que nós queremos ter a moto. É a grande diferença para o modo Dynamic, ok? Tá. Tá bom? Pronto, eu vou meter aqui, vou eliminar este e então meto este, o Dynamic. Tá então, no modo Road ou no Dynamic normal, se eu estou no modo de condução Road, a suspensão vai continuar em Road e eu não posso botar ela Dynamic? Pode. Posso? Pode. Ah, Tem pode. que ser o Flávio escolher. Tá, se passar ok. para o modo dinâmico, ela automaticamente assume que o Flávio quer uma condução mais dinâmica Sim. e muda também automaticamente. Mas eu posso voltar... Também pode meter no modo Só que na Dynamic Pro, você já programa Já como programa. você quer. É, exatamente. Entendi. Exatamente. Ok. Ok? Voltando atrás. Ok, definições do veículo, ok, já está. Definições do sistema. Vamos aqui. Aqui é onde nós acertamos a hora. Portanto, a hora vai, daqui a uma semana, vai mudar. Portanto, vai ter menos uma hora, não é? Bastava chegar aqui e regular, é muito simples, não tem ciência nenhuma. Sincronização do GPS, é quando utilizamos ou um GPS ou o telemóvel e temos aqui o telemóvel, Isso aí pode desligar porque eu não... automaticamente desliga aqui e altera a hora. Formato das horas, acertar a data é igual, portanto isto é tudo igual, não tem ciência nenhuma, tudo tranquilo. Unidades, é como nós vimos aqui em Portugal, velocidade em quilómetros, depois temos o consumo médio ao 100, pressão dos pneus em bares, temperatura em graus Celsius, o idioma está em português, ok? Ligações, aqui tem a ver com o seu smartphone e tem a ver com a aplicação da BMW Motorrad. Não sei se já chegou a fazer o download da aplicação do BMW. baixei. Depois pode, via Bluetooth, ligar ao TFT e ele grava-lhe todo o histórico. Convém fazer isso? Não tem a conflita ver. com o carro? Eu acho que eu não vou Não fazer. tem. Eu não vou ligar, não. Não tem que fazer. É só por dizer que se tiver a Porque eu aplicação... prefiro usar direto o cardo Sim, e... não, tudo bem. Mas aqui tem a ver com a aplicação. Não necessariamente, já percebi, quero ter o telemóvel ligado ao carro. Ok. Mas aqui, sim, eu percebo. Ok, tudo bem. Não tem problema, não precisa de E o fazer. Android alto. Eu tenho medo de Sim. dar confusão com o Sim, Android alto sim, depois. sim. Indicação, pronto. Aqui afinamos a intensidade do brilho no mostrador. Temos aqui o conteúdo de linha de estado. E aqui nós... Lembra-se daquelas linhas aqui em cima? O que é que nós tínhamos? Aqui é onde... Você escolhe o que você quer ali. Exatamente. Nós escolhemos o que é que queremos ver. Se reparar, tudo o que tem o visto é o que está visível. Se quisermos eliminar, carregamos. E quando eliminamos, deixamos de ter ali o visto. Quer dizer que ela deixou de aparecer. Está bem? Portanto, tem aqui tudo. Pausa 1, pausa 2, velocidade média, pressão dos pneus, toda essa informação. Informação de limite de velocidade. É quando nós estamos a utilizar os mapas da aplicação, ele dá-lhe aqui o limite de velocidade. Só quando está usando a aplicação. Só quando está a utilizar e os mapas da aplicação, sim. Informações só têm a ver com as licenças e conversão de software, basicamente. Mas o mapa, ele não mostra o mapa Não, aqui, não. É Ele só só indicação. mostra as né? indicações. Pois é ruim isso. É Confunde. aqui, na navegação é só aparece as setas, isso é é onde ruim. ele aparece. Muito bem. Flávio, isto basicamente é isto. Depois, já agora, para mostrar, desligar a moto é aqui, neste botão. Para trancar a moto, levamos o guiador até ao lado esquerdo, tudo abaixo, pressionamos o botão, temos que ligar, temos que mexer na chave, sempre. Ela ouve-se este barulho e trancou, tá bom? Para destrancar, só carregar uma vez, ela destrancou e depois podemos ligar, está bem? O depósito, eu ainda não percebi muito bem como é que funciona aqui esta mala. Eu acho que ele tem um quick release. Acho que é isso. É isto, não é? Exato. É aqui. Acho É aqui. É aqui. Eu acho que é só puxar aí. É aqui, ó. Ah, é na lateral. Na Ok. lateral. É isso, é isso. Aqui é a mesma coisa. Portanto, quando queremos abrir o depósito, fechar e abrir. Também tem que estar próximo da chave. Tem que estar próximo da chave. Atenção, se a moto estiver ligada, o depósito nunca abre. Está bem? Sim. Ok? Pronto. Aqui, para mostrar também o alarme. Carregamos no símbolo para desligar. Ou ligamos a moto ou carregamos na seta. Vou ligar aqui só para ver.
Então, carrega no símbolo e depois na seta, para ligar ou Para não? desligar, Na seta. portanto, Ok, ligou. E na seta para desligar. ou Ok. então, também podemos ligar a moto e ele desliga. Sim. Ah, Tá bem? ok, também. Ok. Aqui tem compartimento e agora tem aqui o novo dispositivo do USB, USB. que é com um USB-C, agora é mais pequenino. Ah, já é A o mais tomada pequenino direto. é. Ok. Está bem? Fazer assim. Fazer assim. Eu tenho dúvida como é que desmonta isso. É? É. Deixa lá ver aqui só. Acho que tem que... Não. Não é direcionando, enfiando assim, talvez. Será que não tem que andar com ele? Talvez. Colocar em cima e andar um pouco? Não. O material tem sempre razão. Portanto, esta sim. Há bocado coloquei isto bem. Ok. Já está. Já está. Não? Não está. O sisteminha é meio ruim, né? Isto não é para estar a pôr e tirar, não é para pôr e tirar muitas vezes, não é para... É. Portanto, ele abre assim. Ah, eu acho que eu já entendi. Você tem que posar ele já aberto. Abre, porque ele encaixa aqui, ó. Exato. Supostamente. É que acho que não está encaixando bem, não. Três coisas muito importantes. Primeira, goma dos pneus. Ter muito cuidado com a goma dos pneus. Está bem? Ok? Tá. Muito cuidado com a goma dos pneus. Agora os primeiros 100, 150 km. A segunda, pastilhas de travão. As pastilhas estão novas, têm que acamar. Ok? Portanto, tem que se ter algum cuidado com isso. Terceira, tem a ver com a rodagem da moto. A moto está em rodagem, não convém passar das 5.000 rotações neste momento. Tá. Está bem? Ok. Pronto. O freio, o que você diz tomar cuidado é não frear abrupto. Sim. E ele não deve frear tão bem ainda. Exatamente. Nem mais. Ok. Vou tirar do descanso para mostrar. Ah, como é que abre isso aqui, Paulo? Diga. Essa coisinha. Sim, vamos lá ver. Que eu trouxe um encaixe aí para botar o GPS. Então, aqui eu normalmente até aconselho a fecharmos o vidro um bocadinho para cima. Para não atrapalhar. Puxamos a seta aqui, a patilha aqui para fora. Depois pressionamos aqui. Ah, ok. Puxa a patilha e pressiona ali. Só fazer Simplinho. isso. Voltar a colocar. Fecha. Volta a roda. patilha, ok. Isso é bom. Perfeito. Tá bom? Ok? Ok. Muito bem. O descanso não teve dúvidas? Pois Não, nenhuma. Sem nenhuma, não é? É muito giro a moto. Muito. Vamos conseguir meter o banco ali. Ok, vou encerrar aqui. Ok. Então, tá aqui. Paulo, muito obrigado Nada, obrigado. por todas as dicas e pelas explicações. Obrigado. Eu é que agradeço. Tá Eu é bom. que agradeço. Contei